Estas são notícias de última hora, pois a situação na Europa se torna dramática. Grande parte do abastecimento europeu depende de duas faixas estreitas no mapa mundi. A primeira é o Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, fechado desde o fim de fevereiro. A cerca de 2.000 quilômetros a sudoeste está o segundo, Bab al-Mandab. Fica ao largo da costa do Iêmen e no ponto mais estreito tem só 30 quilômetros de largura. É ali que a cortina final está caindo agora. Na segunda-feira, a milícia Houthi anunciou um bloqueio naval contra a Arábia Saudita. Segundo eles próprios, em 24 horas, forçaram 6 navios a retornar. Na quarta-feira, 2 petroleiros sauditas foram atacados. Companhias de navegação também receberam por rádio a exigência de coordenar previamente seus futuros movimentos com o grupo terrorista. Quem quiser passar por esse estreito precisa da permissão de uma milícia, tornando a rota, na prática, bloqueada, pois companhias de navegação evitam riscos. O Irã está por trás disso. Logo depois, chegou a notícia decisiva, divulgada pela Reuters segundo fontes, com base em 2 fontes iranianas de alto escalão que Teherã ordenou aos Houthi que se preparassem para o bloqueio total de Bab al-Mandab. Isso se deve ao ataque americano planejado ao fornecimento de energia do Irã, anunciado por Donald Trump na quarta-feira. No futuro, sempre que forças iranianas abrirem fogo contra um navio no Estreito de Hormuz, os Estados Unidos destruirão uma ponte ou uma usina no Irã. Ataques a infraestruturas civis são crimes de guerra pelo direito internacional, mas seguem o que Teherã declarou como razão para bloqueio total: Corpo de Bombeiros. Em breve, a última via importante para a Europa será fechada, com grandes consequências para o continente. O que está ocorrendo no Bab al-Mandab? Por que esse estreito se tornou crucial na guerra? O que representa, na prática, um bloqueio para o abastecimento e os preços europeus? Como a União Europeia reage militarmente a isso? E como o continente pode superar essa vulnerabilidade à chantagem no longo prazo? Vamos analisar todas essas questões interessantes no vídeo de hoje. Divirta-se! Primeiro, vamos falar da importância desse bloqueio. Essa rota é subestimada, mas cerca de 12% do comércio mundial e 30% do tráfego de contêineres passam pelo Canal de Suez. Ao falar do Canal de Suez, inclui-se Bab al-Mandab, pois só juntas garantem a conexão contínua. Se uma delas parar, toda a rota fica inútil. A alternativa é o Cabo da Boa Esperança. Os navios dão a volta na África, levando de 10 a 20 dias extras no mar, conforme o destino. Isso fica mais caro em vários aspectos devido ao combustível, custos com pessoal, prêmios de seguro e o tempo maior de capital imobilizado na carga. Com navios viajando por mais tempo, a capacidade de transporte some do mercado. Cerca de 10% das capacidades ficaram comprometidas, elevando as tarifas de frete independentemente dos custos operacionais em si. Mas esse problema não é novo. Desde o outono de 2023, os Houthi atacam navios mercantes ligados a Israel por causa da guerra em Gaza. Grandes companhias de navegação abandonaram a rota após isso. A milícia só reduziu seus ataques após o cessar-fogo de outubro de 2025 assuntos. Navios voltaram a cruzar o estreito com segurança reforçada. Por um tempo, parecia que tudo se normalizaria, mas então veio 28 de fevereiro de 2026. Nesse dia, Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, atingindo alvos militares, instalações nucleares e um prédio do governo em Teherã. O líder supremo Ali Khamenei morreu nesse ataque e, desde 8 de março, seu filho está no comando do país. No primeiro dia da guerra, navios receberam mensagens da Guarda Revolucionária sobre o bloqueio do Estreito de Hormuz. O impacto foi brutal e sentido imediatamente. 2 dias depois, em vez de uma média de 138 navios, apenas 2 passaram pelo estreito. O tráfego praticamente colapsou em todos os sistemas de navegação e permaneceu nesse nível por meses. Foram autorizados a passar basicamente apenas petroleiros da frota sombra iraniana e navios de companhias chinesas. Washington respondeu com seu próprio bloqueio de navios vindos de portos iranianos. Assim, a situação ficou completamente travada. Teherã recusou liberar o Estreito de Hormuz enquanto navios chineses passassem, e Washington exigiu a abertura como condição prévia. Uma proposta de mediação de Omã para uma passagem gratuita pela Rota Sul não teve sucesso. Só em junho pareceu haver uma breve chance. Negociações na Suíça começaram com a assinatura de um acordo quadro. Grupos de trabalho sobre sanções, programa nuclear e reconstrução iniciaram atividades. No início de julho, Trump declarou tudo encerrado. Teherã fez o mesmo, e na madrugada de quinta-feira, o exército dos Estados Unidos atacou o Irã pela 12ª vez seguida, e os Houthis, agora, bloquearam o último caminho para a Europa, impactando ainda mais a economia mundial. Com o fechamento do Estreito de Hormuz, a Arábia Saudita buscou rapidamente outra forma de exportar petróleo. O reino possui um oleoduto assim, que transporta petróleo bruto dos campos no leste, atravessando o país até o porto de Yanbu, no Mar Vermelho. Segundo a Reuters, 70% das exportações de energia da Arábia Saudita passam por esse porto. Para a Europa, isso parece suportável no início, pois importa pouco petróleo saudita, mas a situação deve piorar. Falarei mais sobre isso em breve. Ao norte, o canal de Suez leva ao mar Mediterrâneo. Ao sul, Bab al-Mandab é o único caminho em direção à Ásia, e essa saída ao sul agora está fechada.
O oleoduto só transferiu a dependência, saindo de um estreito para o próximo. É exatamente por isso que o bloqueio é tão brutal. Ela elimina a rota de fuga que amenizou a perda de Hormuz. Em junho, cerca de 7,4 milhões de barris de petróleo por dia passaram pelo Mar Vermelho, muitos deles rumo ao leste asiático. O tráfego de contêineres da Ásia para a Europa também utiliza o mesmo trecho de 30 quilômetros. Um bloqueio afeta ambos os fluxos simultaneamente. O Irã e sua milícia têm, assim, uma grande vantagem. Quem controla esses gargalos controla os preços de energia de metade do mundo. Resta a questão: por que os Houthi agiram agora? A resposta está no Iêmen. Há alguns dias, uma delegação de alto escalão da milícia retornou do Irã a bordo de um avião iraniano. A Arábia Saudita, então, atacou o aeroporto internacional de Saná pelo ar, e o avião desviou para Hudaida. Os Houthi consideraram isso uma violação das sanções. Desde 2022, o cessar-fogo é amplamente respeitado, mas eles reagiram com ataques de drones e foguetes à Arábia Saudita. A guerra recomeçou e a declaração de bloqueio veio apenas alguns dias depois. Na manhã de quinta-feira, a situação é tensa. Para a Europa, é um pesadelo por dois motivos distintos, sendo o primeiro o preço da energia. Desde o início da guerra, o petróleo teve alta temporária de quase 50%, com preços acima de $100. O gás subiu nas bolsas europeias, de cerca de 30 para 50 euros por megawatt-hora, chegando quase a 60. O que chama a atenção é que a Europa, na verdade, quase não deveria ser afetada diretamente. Mesmo antes da guerra, o continente já obtinha apenas uma pequena parte do seu petróleo através de Hormuz. A maior parte ia para a China, Índia, Coreia do Sul e Japão, mas os preços são globais. Se as refinarias asiáticas não receberem suas entregas habituais, compram de outros locais, elevando custos na Europa. É o que veremos agora com o bloqueio do Mar Vermelho. Portanto, manter-se fora desse conflito é economicamente inviável. O segundo caminho impacta o continente diretamente. Com a rota curta indisponível, mercadorias da Ásia precisam contornar a África, levando de 10 a 20 dias extras, dependendo do destino. Companhias de navegação aplicam sobretaxas de risco de guerra a partir de 1.500 euros por container padrão, chegando a 4.000 euros para refrigerados ou especiais. A Hapag-Lloyd e outras grandes companhias já suspenderam seus planos de voltar a usar o Canal de Suez. Mas como a UE está reagindo agora? Militarmente, a Europa está de fato presente na região. Uma operação naval está em andamento desde fevereiro de 2024 e foi prorrogada neste ano até 2027. Segundo a responsável de Relações Exteriores da UE, Kaja Kallas, a missão protegeu mais de 670 navios mercantes e resgatou 128 marinheiros em 2 anos. Em março, o mandato foi ampliado e desde então, Áspides e a missão Atalanta também coletam dados sobre infraestrutura subaquática crítica. Recentemente, Kallas viajou para Djibouti e assinou lá um acordo de segurança que permite fortalecer a presença naval europeia no chifre da África. A própria Alemanha participa com um mandato de até 350 soldados. Mas o problema disso é óbvio: Áspides é uma operação puramente defensiva. Eles não atacam alvos terrestres e geralmente só 2 ou 3 navios operam ao mesmo tempo. Contra drones isolados, esse escudo funciona bem. Porém, diante de um bloqueio em larga escala por uma milícia, ele ficaria sobrecarregado. A Associação Alemã de Armadores agora expressa isso de forma incomumente clara e exige garantias de segurança confiáveis, sem as quais não haverá uma normalização duradoura. O modelo econômico europeu depende de rotas marítimas que uma milícia regional pode interromper com poucos recursos. Enquanto isso, o principal aliado do continente intensifica a situação ao invés de apaziguá-la. Até agora, a Europa foi mais impactada pelo conflito do que protagonista, e as consequências já aparecem. Empresas europeias retomam estoques de segurança e deixam o just-in-time, imobilizando capital, mas evitando paralisações. Portos como Roterdã, Hamburgo e Antuérpia aumentam o armazenamento devido à irregularidade nas chegadas. Outros corredores, como o corredor central pelo Mar Cáspio, que abordei em vídeo, ganham relevância, embora esse corredor ainda esteja no início. Ainda há esperança. O especialista no Iêmen, Manea, aponta que os Houthis agem com contenção calculada para pressionar ao máximo sem arriscar sua sobrevivência com uma reação militar. Porque, se os europeus, junto com os americanos, realmente agirem, a milícia provavelmente seria rapidamente eliminada. Embora, por outro lado, isso também possa desencadear uma escalada ainda maior com o Irã. Após mais de 10 anos de guerra civil, o Iêmen sofre economicamente e humanitariamente, com milhões dependendo de ajuda. Uma guerra maior agravaria esse sofrimento. Hoje, 3 desdobramentos são realistas. De um lado, um bloqueio seletivo ao transporte marítimo ligado à Arábia Saudita e Israel, aumentando prêmios de seguro e fretes.
O bloqueio total pode ocorrer nos próximos dias, em resposta a um ataque americano ao fornecimento de energia do Irã. Isso resultaria em um forte aumento de preços e provocaria uma escalada militar subsequente no Mar Vermelho. E, por fim, um retorno à mesa de negociações poderia aliviar a situação. Mas, para isso, ambas as partes teriam que fazer concessões, para as quais atualmente não demonstram nenhuma disposição. Para a Europa, em cada um desses casos, vale o mesmo. A dependência de dois estreitos corredores marítimos não é uma constante da natureza, mas sim o resultado de decisões políticas tomadas nas últimas décadas. Ou se diversificam os fluxos de mercadorias, ou é preciso proteger suas próprias rotas marítimas como uma potência autônoma. Decisões podem mudar, e as próximas semanas mostrarão se Bruxelas levará esse alerta mais a sério que os anteriores. O que vocês acham? Como a guerra com o Irã pode seguir após ameaças de Trump e quais os impactos do bloqueio do Mar Vermelho para a Europa? Comentem. E se vocês também têm interesse em saber por que a Argentina está ameaçando a Europa, então eu recomendo muito este vídeo. Divirtam-se, nos vemos na próxima. Até lá, tchau!